Na cena inicial, um cachorro latia furiosamente para alguma coisa, e, para a surpresa de Ji-yoon, parecia que o cachorro, Bob, estava dirigindo seus latidos para uma criança pequena. Ambos os pais tentaram silenciar Bob, mas ele continuou latindo sem parar. A mãe pediu a Ji-yoon, a personagem feminina principal, que alimentasse seu irmãozinho. Ao alimentá-lo com uma colher, de repente ela notou algo estranho nos olhos dele. Eles pareciam diferentes do normal. Ela perguntou aos pais sobre isso, mas eles não entenderam e acharam que ela estava perguntando sobre os pássaros e as abelhas. Eles ficaram corados e tentaram mudar de assunto. Ji-yoon tentou corrigi-los, mas eles simplesmente pensaram que ela estava com ciúmes do bebê. Ji-yoon não conseguia se livrar da sensação de que a criança, embora parecida com seu irmão e com a voz dele, não era realmente ele. O bebê olhava ameaçadoramente para ela enquanto sua mãe o segurava. Determinada a encontrar respostas, Ji-yoon vasculhou a internet e até procurou ajuda em publicações da comunidade. Infelizmente, as respostas que recebeu foram insultantes, acusando-a de ciúme, de odiar o irmão ou de ter problemas mentais. Ji-yoon se sentiu isolada e desanimada, achando que o único que percebia que algo estava errado era seu cachorro, Bob. De repente, ela recebeu uma resposta de alguém chamado Army, que dizia acreditar nela. Aliviada por encontrar um aliado, Ji-yoon leu ansiosamente a mensagem que a orientava a procurar por Shangeli. Sua pesquisa revelou contos populares de trolls que trocavam seus filhos com bebês humanos para fazer travessuras. Ela continuou sua pesquisa, descobrindo que os trolls eram criaturas miseráveis conhecidas por brincadeiras e atos malignos. O Army lhe enviou outra mensagem, oferecendo ajuda se ela enviasse seu endereço. Cética e alarmada, Ji o bloqueou, descartando sua conversa sobre trolls como uma bobagem. Ao sair do quarto e abrir a geladeira para fazer um lanche, ela ouviu um som de mastigação vindo da varanda. Curiosa, Ji encontrou seu irmão mais novo lá no escuro. Ao se aproximar, ela ficou horrorizada ao descobrir que ele estava comendo seu cachorro. O bebê, sem se incomodar por ter sido pego, zombou dela e depois se transformou em um enorme troll. No momento em que o troll atacou Ji-yoon, a janela se quebrou e um menino entrou, cortando o braço do troll com uma espada. O garoto repreendeu Ji-yoon por ignorar suas mensagens, e ela percebeu que ele era o Army. O troll regenerou seu braço e atacou-os novamente. O Army rapidamente pegou Ji-yoon, esquivando-se do ataque. Ele se concentrou em sua espada, que se inflamou com chamas alaranjadas. Quando o troll atacou, o Army usou uma técnica especial chamada Twister Potato para cortar o troll. Entre os pedaços caídos, Ji-yoon ouviu um som de choro e descobriu seu verdadeiro irmão, Ji-young. O Army lhe garantiu que Ji-young estava salvo, mas a advertiu para nunca falar sobre o incidente ou sobre o troll, pois as pessoas a chamariam de louca. Ele então se despediu dela. No dia seguinte, na escola, Ji-young ainda estava se recuperando dos acontecimentos. Ela esperava que tivesse sido um sonho, mas percebeu que não tinha sido e riu para si mesma enquanto olhava pela janela. De repente, um novo aluno transferido foi apresentado à classe. Para o espanto de Ji-young, era o Army. Na cena seguinte, o chão estava repleto de salgadinhos e um garoto gordinho estava mastigando. Seus pais, parecendo preocupados, disseram-lhe que, se ele não estava mais se sentindo mal, deveria ir para a escola. Depois de fecharem a porta, eles expressaram sua preocupação com o quanto o filho havia mudado em apenas uma semana e começaram a suspeitar que ele poderia não ser seu filho verdadeiro. Sem que eles soubessem, o garoto rechonchudo ouviu a conversa e começou a fantasiar sobre comer humanos, revelando sua verdadeira identidade como um troll. No dia seguinte, Ji-young chorou no túmulo de seu cachorro, Bob, esperando que ele encontrasse a felicidade no céu. Seus pais a chamaram para tomar o café da manhã e a lembraram de se preparar para a escola. Atualmente, eles estavam vivendo como refugiados ao ar livre porque sua casa havia sido destruída. Ji-young se sentiu envergonhada com a situação deles e sugeriu aos pais que encontrassem um lugar para ficar. No entanto, seus pais permaneceram otimistas e pareciam satisfeitos com a vida ao ar livre. Ji-young ficou sem palavras. Seus pais, então, confessaram que estavam com uma dívida de 2 milhões devido à destruição de sua casa, que também danificou as casas adjacentes, resultando em um valor alto. Ji-young se perguntou como eles resolveriam esse problema, mas seus pais continuaram a manter uma atitude positiva, acreditando que tudo daria certo. Mais uma vez, Ji-young ficou sem palavras, sentindo como se sua alma tivesse deixado seu corpo. De repente, o Army cutucou seu rosto, curioso para saber o que a estava incomodando. Ji-young o atacou, culpando-o por ter destruído sua casa e por tê-los endividado. Mas depois de se acalmar, ela percebeu que, se o Army não tivesse intervindo, sua família poderia ter sido morta pelo troll. Ji-young expressou sua gratidão ao Army,
reconhecendo que havia se esquecido de agradecê-lo no dia anterior. O Army comentou que demonstrar gratidão era etiqueta básica, o que a irritou. Ela disse sarcasticamente, "Muito obrigada", e começou a se afastar. O Army a seguiu, perguntando se eles poderiam ser amigos, e continuou falando animadamente sobre como ele estava entusiasmado por estar em uma nova escola e feliz por ver alguém que conhecia. O Army supôs que Ji-Yoon tinha a capacidade de perceber quando alguém era um troll. Ele olhou para cima para compartilhar seus pensamentos com ela, mas percebeu que ela já tinha ido embora. Ji-Yoon estava descendo as escadas quando sentiu uma sensação peculiar e olhou para o garoto gordinho. Ela pensou brevemente que ele poderia ser um troll, mas rapidamente descartou a ideia como uma bobagem enquanto sua mente se voltava para descobrir como ganhar dinheiro para pagar a dívida de sua família. Com determinação, ela continuou seu caminho. Enquanto isso, o garoto rechonchudo resmungava sobre a falta de gosto da merenda escolar. De repente, sua sombra falou com ele, instando-o a se concentrar em sua missão em vez de se empanturrar de comida. O garoto disse à sombra para deixá-lo em paz, o que a enfureceu. A sombra ameaçou denunciá-lo ao Sr. Bobo, o que aterrorizou o garoto, fazendo com que ele obedecesse e começasse a procurar a peça. O garoto achou essa tarefa incômoda, especialmente porque finalmente estava desfrutando de alguma liberdade em sua nova forma. Em uma loja de conveniência, Ji-Yoon estava trabalhando como caixa. Ela começou a calcular seu salário e estimou o número de anos que levaria para pagar a dívida de sua família. A conclusão foi desanimadora. Seriam necessários 200 anos. Seus pensamentos foram interrompidos por uma sensação estranha, que ela reconheceu. Ela se virou, curiosa para encontrar a origem dessa sensação familiar. Para seu desânimo, ela viu o garoto rechonchudo novamente e foi tomada pelo medo, reconhecendo que aquela era a mesma sensação que sentiu quando encontrou o primeiro troll. O garoto rechonchudo a instruiu a verificar seus itens, mas Ji-Yoon estava nervosa demais para examinar os lanches, e lágrimas brotaram em seus olhos. O garoto, intrigado com a reação dela, exigiu saber por que ela não estava processando o check-out e começou a ameaçá-la. De repente, um grupo de bandidos entrou na loja de conveniência. Eles tentaram passar pelo corredor bloqueado pelo garoto rechonchudo, mas ele os ignorou e disse a Ji-Yoon para se apressar com o caixa. Isso irritou os bandidos, e o líder deles agarrou a jaqueta do garoto e o arrastou para fora para lhe dar uma lição. Ji-Yoon se sentiu um pouco aliviada com a reviravolta dos acontecimentos, esperando que sua intuição de que o garoto era um troll estivesse errada. Quando começou a arrumar os lanches, um pensamento lhe ocorreu. Se ela estivesse certa, aquelas pessoas estariam correndo perigo. Movida pela preocupação, Ji-Yoon saiu para encontrá-los e ficou horrorizada ao descobrir que os bandidos estavam sendo facilmente dominados pelo garoto gordinho. De repente, ele se transformou em um troll e parecia empolgado em comer os bandidos e ganhar uma nova pele. Ji-Yoon se escondeu atrás de um container de lixo, tentando escapar da cena horrível. No entanto, ela acidentalmente chutou o lixo e quebrou uma garrafa de vidro, revelando sua localização para o troll. Com sua língua alongada, o troll a capturou sem esforço, pensando em como seria bom ter uma pele feminina. O medo consumiu Ji-Yoon, mas, bem a tempo, o Army apareceu e cortou a língua do troll, salvando-a. Ele então confirmou sua suspeita de que Ji-Yoon realmente tinha a capacidade de sentir os trolls. Ji-Yoon ficou irritada com o fato de o Army ter chegado tarde para o resgate, mas ele apenas comentou sobre a contínua falta de gratidão dela. O troll, ao reconhecer a espada flamejante de o Army, identificou-o como um caçador. O Army avançou rapidamente em direção ao troll, pronto para atacar, mas o troll vomitou uma quantidade volumosa de líquido repulsivo sobre o Army e Ji-Yoon. Com medo de que o líquido fosse venenoso e pudesse fazer com que ela se dissolvesse, Ji-Yoon expressou sua preocupação, mas o Army garantiu que era apenas vômito. Ele então tentou localizar o troll, mas ele já havia escapado. Quando o Army perguntou a Ji-Yoon sobre o paradeiro do troll, ela estava assustada demais para ajudar. No entanto, ele a alertou sobre o perigo crescente se eles não agissem imediatamente. Depois disso, Ji-Yoon levou o Army para uma estação de metrô em construção. Ela se agarrou nervosamente às costas de o Army enquanto desciam as escadas. De repente, as luzes se apagaram, mergulhando-os na escuridão. O Army acendeu sua espada para servir como uma tocha, revelando o troll bem na frente deles. O troll aproveitou a oportunidade para golpear o Army, que tentou contra-atacar, mas sua visão estava prejudicada pela escuridão. Enquanto o troll golpeava o Army repetidamente, ele percebeu que não tinha como revidar. Depois de um tempo, o braço direito de o Army ficou muito ferido. Ao avaliar a situação, o Army percebeu que as coisas poderiam piorar, o que aterrorizou Ji-Yoon. Ela pensou rapidamente e sugeriu ao Army que apagasse sua espada flamejante, pois ela estava revelando a localização deles para o troll. Inicialmente, ele achou a sugestão absurda, temendo que eles não conseguissem ver o troll,
mas ela lhe garantiu que tinha um plano. O Armie apagou sua espada flamejante e o Troll logo percebeu. No entanto, o Troll estava convencido de que qualquer plano que eles tivessem seria inútil, pois ele podia detectar o cheiro do líquido que havia borrifado neles. Ji-Yun, segurando o braço de Armie, instruiu-o a ficar quieto enquanto ela se concentrava em descobrir a localização do Troll. Quando o Troll avançou na direção deles, Ji-Yun rapidamente guiou o braço de Armie na direção de onde o Troll estava vindo, acertando na cabeça. Sem se incomodar com o ataque, o Troll continuou a empurrá-los contra a parede. O Armie, no entanto, cumprimentou Ji-Yun por ter encontrado o Troll e, em seguida, colocou os pés firmemente no chão, interrompendo o avanço do Troll. Com um movimento rápido de sua espada, o Armie ativou sua habilidade Boiled Potato e cortou o Troll em vários pedaços. Ao saírem do local, Ji-Yun permaneceu em choque. O Armie agradeceu a Ji-Yun por ter salvado vidas na loja de conveniência e jogou uma mala para ela como sua parte da recompensa. Ele então expressou seu desejo de que ela se juntasse a ele, reconhecendo o valor de sua habilidade única. Ji-Yun jogou a maleta de volta para o Armie e saiu correndo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela podia estar desesperada por dinheiro, mas só tinha uma vida, e seu maior desejo era voltar para casa e viver uma vida pacífica. Ao voltar para casa, Ji-Yun descobriu que sua barraca havia desaparecido, substituída por uma placa da administração do parque proibindo atividades de acampamento imprudentes. Seu pai surgiu de um arbusto, convidando Ji-Yun a se juntar a ele em um saco de dormir. Essa reviravolta inesperada fez com que Ji-Yun reavaliasse sua situação. No dia seguinte, Ji-Yun aceitou a oferta do Armie. O Armie a provocou, dizendo que agora ela deveria se referir a ele como seu chefe. Na cena seguinte, Bobo estava absorto em um videogame em casa quando a Sombra noticiou a morte do Troll. Essa notícia enfureceu Bobo, que imediatamente pisou na Sombra, matando-a instantaneamente. Ji-Yun tentou formalizar um contrato com o Armie, procurando saber seus detalhes pessoais. No entanto, o Armie confessou que não tinha um nome verdadeiro, sobrenome ou mesmo uma idade conhecida, e certamente não tinha um número de seguro social. Isso deixou Ji-Yun frustrada, pois ela achava incompreensível que alguém que vivesse na Coreia do Sul não tivesse uma identidade. Consequentemente, Ji-Yun abandonou o contrato e negociou verbalmente o acordo monetário. Como asiática, ela calculou meticulosamente sua parte. No entanto, o Armie mencionou que ela poderia ficar com todo o dinheiro que quisesse, o que levantou suas suspeitas. Por fim, descobriu-se que o verdadeiro desejo de Armie era se tornar um mestre trapper. Ji-Yun achou o Armie bastante peculiar, mas ainda assim insistiu para que ele assinasse o contrato, sugerindo que ele usasse a impressão digital do polegar. Quando ela tentou remover a luva, o Armie instintivamente puxou a mão para trás, o que deixou Ji-Yun frustrada. Mesmo assim, o Armie lhe garantiu que ela poderia fazer o que quisesse com o dinheiro. De repente, um delinquente da classe pediu ao Armie que lhe pagasse uma bebida. O Armie, tentando entender a situação, foi abordado pelo delinquente, que agarrou sua cabeça e o advertiu a obedecer. O Armie, que não conhecia a dinâmica social, interpretou mal o status do delinquente como um top G, uma imagem que ele admirava em dramas e quadrinhos. De forma submissa, o Armie saiu para comprar uma bebida para o delinquente. Na sala de aula, os outros alunos estavam preocupados com o comportamento de Armie, enquanto o delinquente estava satisfeito por ter encontrado um novo lacaio. O Armie servia continuamente o delinquente, enfurecendo Ji-Yun. Ela não conseguia entender como alguém capaz de matar trolls poderia ser tão subserviente. O Armie admitiu que havia feito um voto de nunca prejudicar os humanos, embora Ji-Yun suspeitasse que isso poderia levar a situações piores. Enquanto isso, o delinquente estava brincando com um trem de brinquedo, usando-o para provocar outro aluno. Os colegas de classe notaram a situação crescente e perceberam que o delinquente estava intimidando o aluno. O delinquente disse ao Armie para filmar o aluno sendo intimidado e fazer o upload no YouTube. O Armie seguiu a instrução, mas enquanto o delinquente continuava seu tormento, colocando o trem de brinquedo na boca do aluno, Ji-Yun implorou aos colegas que interviessem. O Armie observou silenciosamente enquanto o aluno era espancado e caía no chão. Quando o delinquente insultou o aluno caído dizendo: "Por que você nasceu?", o Armie teve um flashback de seu próprio passado. Ele também tinha ouvido essas palavras dirigidas a ele. Finalmente, o Armie interveio, impedindo o delinquente de bater no aluno. Quando o delinquente deu um soco em Armie, ele pareceu não ter sido afetado. Em vez disso, ele agarrou o pulso do delinquente, causando-lhe dor. Suspeitando que o delinquente pudesse ser um troll, o Armie pediu a Ji-Yun que confirmasse o fato. Sabendo que o delinquente era humano, ela afirmou falsamente que sentia algo estranho nele. O delinquente, furioso,
Pegou uma cadeira para arremessar contra o Army, mas o Army deu um soco na cadeira, fazendo com que ela atingisse o rosto do delinquente. O delinquente ficou inconsciente, enquanto o Army se convenceu de que o delinquente não era humano. Em seguida, o Army foi mandado para a sala do diretor e repreendido pelo professor da sala de aula por sua má conduta, apesar de estar na escola há apenas 2 dias. Ji-un decidiu apoiar o Army revelando a verdade, mas quando ela estava prestes a fazê-lo, a porta se abriu e revelou uma bela Noona que dizia ser a guardiã de Army. A tutora de Army o repreendeu por seu mau comportamento na escola e disse que teria de relatar o incidente aos seus superiores. O Army parecia triste com isso. De repente, Ji-un se aproximou deles e pediu ao seu tutor que assinasse um contrato para o Army. Sem hesitar, sua tutora rasgou o contrato em pedaços. Ela ordenou que Ji-un e o Army a seguissem até a empresa. Ao chegar à empresa conhecida como Trappers, Ji-un percebeu que se tratava de uma empresa farmacêutica e questionou o papel deles ali. Nesse momento, a guardiã de Army apresentou seu cartão de identificação a Ji-un, revelando que seu nome era Gina, e explicou que eles estavam listados como funcionários apenas no papel. Ao entrarem em um elevador, um sistema de segurança escaneou e identificou o Army e Gina como membros dos Trappers, e sinalizou Ji-un como um intruso. Metralhadoras surgiram do interior do elevador, mirando em Ji-un. Gina havia se esquecido de informar ao sistema que estava trazendo um convidado. Depois que as metralhadoras foram desativadas, eles continuaram até o porão. À medida que se aprofundavam, Gina começou a falar sobre Trolls e eles se depararam com um enorme esqueleto de Troll. Trolls, habilidades de regeneração ilimitadas, poder destrutivo e velocidade avassaladora, predadores que consideram os humanos como alimento, dependendo da época e do local. Chamados por muitos nomes diferentes, eles reinavam sobre a espécie humana, mas poucas pessoas corajosas começaram a se opor a eles e atualmente são os Trappers. Eles se autodenominaram Trappers por conta própria e continuam a travar uma guerra terrível e sangrenta com os Trolls. Enquanto Gina continuava sua explicação sobre os Trolls, Ji-un a interrompeu, perguntando sobre o valor de um troll. As portas do elevador se abriram de repente e um homem bonito entrou, chamando imediatamente a atenção de Ji-un. Ele cumprimentou Gina e se despediu deles. Ao sair, ele se referiu a Ji-un como nojenta, enfurecendo-a. No entanto, o Army lhe garantiu que o comentário havia sido dirigido a ele, não a ela. Depois de Gina, Ji-un notou que a multidão ao redor estava fofocando e expressando desdém pelo Army. Isso deixou Ji-un confuso. Por fim, eles chegaram a uma grande porta onde Gina os advertiu para não complicarem as coisas e se prepararem. Gina então os deixou, com o Army assegurando a Ji-un que tudo ficaria bem. Ao entrar na porta, o Army foi abruptamente amarrado por uma videira. Uma pessoa anunciou que o Army deveria considerar essa punição como uma honra, já que ela foi administrada pela organização principal dos Trappers. Essa pessoa se revelou ser Rose, na 14ª posição. Um homem e uma mulher ciborgues, identificados como Mabou e Left, classificados em 6º e 11º lugares, respectivamente, faziam parte da equipe Ironheart. Um homem com aparência de discoteca e um homem idoso, conhecidos como Disco e Kim Ong, 3º e 7º lugares, faziam parte da equipe de linguagem corporal. Um homem com cabelo incomum e um espadachim, chamados Viper e Jordan, classificação 4 e 12, pertenciam à equipe Silent Cat. Gina, cuja classificação ainda era desconhecida, era líder da equipe Alfgland. Um membro mais bem classificado, com cicatrizes no rosto, chamava-se Sulvan, líder da equipe Leão Dourado. Finalmente, o diretor do Departamento de Informações, Sinhan, apareceu. Sinhan projetou um vídeo mostrando o ato de violência de Army contra um civil e anunciou o início de sua punição. Sinhan questionou o Army, perguntando se era verdade que ele havia dado um soco em um civil. Ignorando a pergunta, o Army curiosamente perguntou sobre o número de visualizações que o incidente havia obtido no YouTube. Sinhan ficou furioso, insistindo que o Army deveria ter respondido à sua pergunta, provocando uma discussão entre os dois. Sulvan interveio, lembrando-os de que, como Trappers, sua missão era proteger e salvar os humanos. Ele condenou o Army por ignorar esses princípios e recorrer à violência contra uma pessoa inocente. Sulvan então ordenou que Sinhan trouxesse uma caixa com um rosto perturbador. Ele informou ao Army que ele seria aprisionado na sala escura, um lugar desprovido de luz ou som, por um mês. Ji-un ficou perplexo,
incapaz de compreender como a pequena caixa poderia servir de prisão, muito menos como o Army poderia ser condenado a 1 mês de prisão por ter simplesmente dado um soco em um civil. O Army expressou seu tédio diante da perspectiva de passar mais tempo do que o previsto em confinamento. Jim perguntou se essas regras eram padrão na empresa, ao que o Army explicou que eram específicas para ele devido às suas circunstâncias únicas. Jim se preocupou com ele, perguntando se ele havia previsto esse resultado. O Army a tranquilizou, prometendo vê-la no próximo mês. Jim então interveio, confessando que havia ordenado que o Army desse um soco na pessoa porque suspeitava que ela fosse um troll. Ela defendeu suas ações como um pequeno contratempo resultante do dever do Army como trapper. Sullivan perguntou quem era Jim, e ela se apresentou como uma participante. Essa revelação arrancou risos da organização. Gina mencionou que Jim afirmava ter a capacidade de detectar trolls, uma afirmação que foi recebida com ceticismo pelo grupo, que a considerou uma síndrome de 12 anos de idade. Jim, indignada, retrucou, apontando que Cian tinha quase a idade dela. Sullivan ficou ainda mais irritado, dando um soco na cerca. Ele declarou que a punição de Army seria maior. Ele seria destituído de suas qualificações de trapper e condenado à prisão, e as memórias de Jim seriam apagadas. Gina tentou interceder, mas Sullivan a lembrou de sua posição superior e de seu poder para decidir as punições. Ele então ordenou que seus homens executassem a sentença imediatamente. Enquanto Jim lutava contra os cipós que aprendiam e Cian tentava apagar suas memórias, um homem idoso interveio repentinamente e pediu que parassem, distraindo a todos. O Army se sentiu aliviado e se dirigiu a ele como presidente. Todos os membros da organização se curvaram diante dele. O presidente os instruiu a se levantarem. Sullivan questionou sua ordem, mas o presidente expressou fé na afirmação de Jim e propôs um teste para confirmar suas habilidades de detecção de trolls. O presidente pediu a Cian que preparasse a missão. Sullivan reclamou que o presidente estava sendo autoritário, mas o presidente ressaltou que Sullivan havia sido igualmente enérgico. Por fim, Sullivan obedeceu às ordens do presidente. Depois disso, todos embarcaram em uma van. Jim expressou sua frustração com o incidente anterior e o Army agradeceu o apoio dela. Jim disse a ele para parar e lembrou que precisava que ele ganhasse mais dinheiro. Apesar disso, o Army ficou feliz por alguém tê-lo defendido, algo que ele não experimentava há muito tempo, o que o fez se sentir bem. Jim ficou irritado com seus comentários e perguntou por que a organização Trapper parecia odiá-lo. O Army hesitou em revelar a verdade, mas, antes que ele pudesse responder, a van parou abruptamente. A cabeça de Jim esbarrou no rosto de Army quando a van parou. Ao desembarcarem, eles se perguntaram sobre seu paradeiro. Gina os informou que estavam em um lugar conhecido por assassinatos recentes e não resolvidos. Os ferimentos das vítimas sugeriam que elas haviam sido atacadas por alguma fera, daí a falta de cobertura da mídia. Gina lhes disse que a tarefa deles era resolver o caso, passando assim no teste e evitando as punições anteriores. Enquanto isso, na sala 1204, o chão do banheiro estava manchado de sangue. 2 trolls estavam discutindo por causa de comida, que se revelou ser carne humana que eles estavam consumindo junto. De volta ao presente, um casal estava flertando perto de um motel. O namorado, brincando, disse à namorada que iria comê-la, o que levou o Army a confundi-lo com um troll e tentar intervir. Jim rapidamente bateu na cabeça de Army e pediu desculpas ao casal. Confuso, o Army perguntou a Jim por que ela o impediu, considerando as palavras do namorado. Jim explicou que havia interpretado mal o comentário brincalhão do namorado. O Army, sendo um tanto ingênuo, pediu mais esclarecimentos, que Jim teve dificuldade em dar devido à sua inocência. Na organização, Cian riu do acidente ocorrido durante a missão. Gina sugeriu que a organização não havia fornecido informações suficientes para que eles concluíssem a missão com sucesso, o que Sullivan discordou. Jogando uma carta sobre a mesa, ele insistiu que eles haviam recebido amplas informações e que, se não conseguissem concluir a missão, isso significava apenas que não eram qualificados. Gina abriu a carta, revelando fotos de vários cadáveres. De volta a Jim e o Army, Jim achou as fotos perturbadoras e pouco úteis. Ela se sentou em uma loja de conveniência próxima, pensando na possibilidade de ter sua memória apagada. O Army, no entanto, lhe ofereceu um pedaço de comida frita. Inicialmente, ela recusou, afirmando que não estava com vontade de comer,
mas, em pouco tempo, quase toda a comida havia sumido. O Army ficou surpreso ao descobrir que Ji-un tinha um dente de leite. Um pouco envergonhado, Ji-un confirmou o fato, e o Army explicou que havia deduzido isso a partir das marcas de mordida na comida. De repente, Ji-un encontrou uma pista nas fotos. Ao examinar cuidadosamente as fotos dos cadáveres, ela notou marcas de dentes diferentes, indicando a presença de 2 trolls. Ela avisou ao Army que eles estavam lidando com um par de trolls. Sim, observando de longe, ficou um pouco impressionado com o fato de Ji-un ser mais competente do que ele pensava. Enquanto o Army e Ji-un continuavam sua busca, o Army avistou um indivíduo de aparência suspeita e chamou Ji-un para confirmar. Quando ela chegou, eles viram 2 homens tentando ajudar uma mulher completamente bêbada. No entanto, quando perceberam que a mulher estava inconsciente, revelaram suas verdadeiras intenções de levá-la para um lugar seguro. O Army pediu a Ji-un que confirmasse a presença de trolls, ao que Ji-un começou a responder afirmativamente. No entanto, antes que ela pudesse terminar, o Army correu em direção aos 2 homens. Ji-un esclareceu rapidamente que não era com os 2 homens que eles deveriam se preocupar, mas com a mulher bêbada, que era o verdadeiro troll. O Army interrompeu seu ataque quando a mulher bêbada revelou sua verdadeira natureza, mostrando que ela era de fato um troll. Sem hesitar, o Army entrou em ação, decapitando rapidamente a mulher com facilidade. Os 2 homens ficaram chocados ao ver a cabeça da mulher ser arrancada. O Army os informou que tiveram sorte de não morrer naquele dia. Os homens, sem entender o que o Army queria dizer, viram a cabeça da mulher se transformar em um troll e repreenderam o Army por estragar seus planos. Assustados, os homens fugiram. Ji-un avisou o Army para ficar alerta, pois a foto sugeria que havia 2 trolls. O Army lhe garantiu que, como não sentiu nenhum outro troll por perto, eles devem ter concluído a missão. Gina deu um suspiro de alívio e repreendeu Sin e Sulvan por darem informações falsas sobre a existência de 2 trolls. Sin disse que ela estava sendo precipitada, lembrando-a de que a missão ainda não havia terminado e que eles não haviam adulterado a foto. De repente, Ji-un sentiu a presença de um troll no corpo da mulher morta. Ji-un expressou preocupação sobre se o Army realmente havia acabado com ela. O Army a tranquilizou, explicando que os trolls morrem quando são decapitados ou quando seus corações são destruídos, provocando Ji-un. O Army pegou a cabeça do troll para que ela a inspecionasse. Ji-un negou, mas então o Army foi esfaqueada por uma garra por trás. Parecia que a mulher sem cabeça ainda estava viva. O Army se perguntou como a troll ainda estava viva, quando a troll tirou a roupa, revelando uma segunda cabeça em seu peito. Gina reconheceu imediatamente o troll como uma cabeça gêmea. Ela achou que a organização havia exagerado, pois a cabeça gêmea era de nível A, com a qual o Army não poderia lidar. Sin argumentou que eles haviam designado o Troll com base na aspiração de o Army de se tornar um mestre caçador. O Troll levantou o Army com sua garra e o jogou em uma parede. Ji-un observou enquanto o Army caía no chão, inconsciente. O Troll se energizou, transformando-se em uma figura musculosa de 4 braços. Como era um troll de 2 cabeças, apenas uma das cabeças controlava o corpo e o troll agradeceu por permitir que ela controlasse totalmente o corpo. Ji-un parabenizou o troll e perguntou se ela poderia ir embora. O troll bloqueou seu caminho, levantou-a e pensou no que fazer com ela. O troll sugeriu colocar a cabeça de Ji-un no local vazio onde deveria estar a cabeça sem cabeça. Aterrorizada, Ji-un viu o troll levantar a garra e se preparar para atacá-la. Sulvan acreditava que a missão havia terminado, interpretando que eles não sobreviveriam. De repente, o presidente disse a Sulvan que ele entendia a situação melhor do que ninguém, indicando que o Army era muito especial. De repente, uma espada flamejante apareceu, cortando o braço do troll e resgatando Ji-un. O Army se levantou com sua aura alterada. O troll estava furioso com o Army por ter cortado o braço dela e destruído sua espada. De repente, Ji-un criou uma distração ao borrifar o troll com um extintor de incêndio. Aproveitando a oportunidade, ela tentou arrastar o Army para longe. No entanto, o Army se recusou a sair, dizendo a Ji-un para continuar sem ele. O troll correu em direção a eles, dando um soco em o Army. O golpe atingiu o rosto de o Army, mas, em vez de demonstrar dor, o Army riu ameaçadoramente. O troll se lançou com a garra para golpear o Army novamente, mas ele desapareceu apenas para reaparecer acima dela, desferindo um ataque poderoso que fez o troll se espatifar por vários andares até parar no estacionamento do porão. Quando o troll se levantou, o Army continuou seu ataque, atacando apenas com as mãos nuas. O troll tentou contra-atacar, mas o Army se esquivou facilmente de todos os seus ataques, golpeando repetidamente seu corpo. De repente, o troll regenerou todos os membros perdidos. Sin explicou que esse tipo de troll, conhecido como cabeça gêmea,
possuía o dobro da força e da capacidade de regeneração de um Troll normal. Os ataques padrão seriam ineficazes. Considerando que a espada de Warm agora estava quebrada, parecia ser o fim do jogo para eles. O Troll desferiu uma enxurrada de socos em Warm. Gina repreendeu Cian, afirmando que ele sabia muito pouco sobre o Warm e que sua arma principal não era a espada. Quando o Troll estava prestes a dar outro soco em Warm, ele cortou o braço dela sem esforço. O Troll não ficou preocupado, pois sabia que ela poderia regenerar o membro. No entanto, descobriu que não podia. Warm havia queimado seu ferimento. Chocada, a Troll se perguntou sobre a verdadeira natureza da arma de Warm. De repente, o punho esquerdo de Warm emitiu chamas, queimando a luva que ele estava usando. Cian ficou surpreso ao perceber que a verdadeira arma de Warm era seu braço esquerdo em chamas. Warm então se energizou, revelando um braço esquerdo semelhante a uma escama de dragão. De um andar mais alto, Gion observou Warm e detectou uma aura semelhante à de um Troll. O Troll, enfurecido, avançou em direção ao Warm para outro ataque. Em resposta, Warm desferiu seu fraco soco de batata de fogo, destruindo metade do corpo do Troll. Lutando com seu último suspiro, o Troll ficou maravilhado com a resistência e a capacidade de Warm de se recuperar de tantos golpes. Rasgando as roupas de Warm, ela descobriu que os ferimentos dele haviam se regenerado. Identificando Warm como um dos seus, a afirmação do Troll foi rapidamente refutada por Warm, que declarou ser diferente dos Trolls. Com isso, ele cortou o Troll ao meio, matando. Olhando para trás, Warm percebeu que Gion tinha visto seu braço esquerdo e rapidamente tentou escondê-lo. De volta à organização, Cian ficou surpreso com a capacidade de Warm de matar o Troll cabeça gêmea. Intrigado com a capacidade de regeneração e o braço flamejante de Warm, Cian, apesar de ser um informante, admitiu que não tinha conhecimento de tais informações. Sulvan o tranquilizou, dizendo que era normal que Cian não tivesse informações sobre Warm, pois ele era novo. Sulvan revelou que, há 15 anos, existia um Troll chamado Fire Lord ou Ignite. Um Troll de nível SS Ignite tinha a capacidade de cuspir fogo e a lava corria por seu corpo como sangue. Em apenas meio-dia, ele arrasou uma cidade inteira. Após o sacrifício de inúmeros caçadores, Ignite foi finalmente derrubado. Sob seu cadáver, foi encontrado um bebê com chamas implantadas em seu braço esquerdo. Esse bebê era o Warm. Chocado, Cian perguntou se o Warm também era um Troll. Gina esclareceu que o Warm era um meio Troll. Sulvan concluiu o teste como concluído, com a punição de Warm e Gion anulada, e Gion recebeu permissão para cooperar com os Trappers. Cian especulou que Gion poderia reconsiderar, vendo Warm como um monstro depois de testemunhar o incidente com seu braço esquerdo e possivelmente desistindo voluntariamente. De volta ao escritório dos Trappers, Gion se sentou em um banco, pensando no braço esquerdo de Warm e na possibilidade de ele ser um Troll. Gina explicou a ela que o Warm era meio humano. Desde que o Warm foi encontrado, ninguém o aceitava como humano até que ele conseguisse suas qualificações de caçador sob o acordo do presidente e a supervisão de Gina. Ele viveu assim por 15 anos, alheio ao mundo exterior. Gina entregou a Gil um novo contrato, informando que ela havia sido aprovada na missão e que havia recebido autoridade equivalente a um Trapper classe C. Como parceira do Warm, Gina se perguntava se Gion aceitaria o contrato. Enquanto isso, o Warm estava tentando inventar uma desculpa plausível para dar seu braço esquerdo a Gion. Por mais que pensasse, ele sabia que Gion nunca acreditaria nele. Ele se lembrou do medo nos olhos de Gion no dia em que ela viu o braço dele. De repente, Gion entrou em seu quarto. O Warm tentou explicar seu braço, mas Gion o ignorou e, em vez disso, perguntou sobre o valor do Troll. Pego de surpresa, o Warm ouviu Gion calcular quanto tempo levaria para pagar sua dívida com a recompensa. Quando o Warm perguntou se ela tinha medo dele, Gion respondeu que sua dívida de 2 milhões era muito mais nojenta do que o braço dele. Ela até o elogiou, dizendo que ele tinha sorte de não ter que lidar com cicatrizes de acne. O Warm riu da perspectiva incomum dela, o que só irritou ainda mais Gion. Na tenda de Gion, sua família estava felizmente instalada em seu novo container. Seu pai expressou seu orgulho pela filha por ter proporcionado a ele sua nova residência. No entanto, sua mãe desejava que eles tivessem um banheiro também. O pai de Gion não se importava com a falta de comodidades, desde que sua esposa estivesse ao seu lado. Ele abraçou a esposa, pronto para compartilhar um beijo carinhoso, mas foi abruptamente interrompido por Gion. Ela os advertiu de que a situação financeira deles não lhes permitia ter a ideia de um terceiro filho. Depois de dar esse aviso aos pais, Gion saiu para trabalhar. Caminhando pela cidade, ela sentiu orgulho de sua nova função,
imaginando-se como uma elegante funcionária de escritório. Ao chegar ao prédio da empresa, ela admirou seu traje profissional. Mas, de repente, o Army a chamou de uma direção diferente, guiando-a para o verdadeiro local de trabalho. Confusa, Ji-un seguiu o Army até uma área urbana, onde ele apontou um pequeno bar e o chamou de escritório. Ji-un, incapaz de acreditar nele, avisou que eles chegariam atrasados ao trabalho e foi embora. De repente, a vitrine da loja se abriu e Ji-un os cumprimentou, dando as boas-vindas a Ji-un na equipe meio-sangue. Percebendo que o Army estava dizendo a verdade, Ji-un protestou. Gina descartou suas preocupações, instruindo-a a começar a trabalhar lá. Ji-un começou a descascar batatas, muito longe de seu sonho de ser uma elegante mulher de escritório. O Army, por outro lado, estava usando sua espada flamejante para cortar e cozinhar batatas ao mesmo tempo. Ji-un perguntou por que eles, como trappers, não estavam trabalhando no prédio da sede. O Army confessou que eles haviam sido colocados à margem pela sede. Ele disse que nenhuma equipe o aceitava, exceto Gina, que formou uma nova equipe para ele. O Army, emocionado, expressou sua determinação em se tornar um trapper mestre e retribuir a todos que o apoiaram. Ji-un se sentiu culpada por ter perguntado e entendeu por que o Army não era movido por dinheiro. Ela lhe desejou sorte. De repente, uma voz soou. Isso é uma grande ilusão. Um ataque de gelo foi lançado contra o Army. Quando mais gelo veio em sua direção, o Army usou sua faca de cozinha para desviar tudo. O agressor acabou sendo o homem bonito que eles haviam encontrado anteriormente. O Army se perguntou sobre seus motivos, enquanto Ji-un, percebendo que ele era humano e não um troll, questionou por que ele os estava atacando. O homem bonito queria testar as habilidades de Army, acusando-o de ter se embotado. Ji-un questionou a familiaridade entre eles, mas, embora o Army negasse qualquer conhecimento, o homem bonito parecia conhecer o Army. Eles discutiram se já haviam se encontrado antes, com o Army explicando que muitas pessoas na sede o haviam tratado mal e que ele não conseguia se lembrar de todas elas. Isso enfureceu o homem bonito, que brandiu uma espada de gelo, determinado a deixar uma impressão duradoura em Army. Em resposta, o Army desembainhou sua espada flamejante. Eles se lançaram um contra o outro para atacar, mas o confronto foi interrompido por Gina. O homem bonito, surpreso com o fato de Gina ter interrompido a luta com suas próprias mãos, recuou. Enquanto isso, Gina derrubou o Army no chão. Ela então perguntou por que a loja ainda não estava aberta, ao que o Army respondeu que o homem bonito havia interrompido o horário de abertura. Gina olhou para o homem bonito, chamando-o de Sulbak, e perguntou o motivo de sua visita. Sulbak mostrou uma carta dizendo que ele havia sido designado para a equipe Alfbland. Quando Gina entrou em contato com Sulvan para pedir esclarecimento, ela foi orientada a aceitar a decisão. Depois disso, Sulbak encheu sua garrafa de água. O Army questionou por que ele sempre mantinha uma garrafa de água ao seu lado, provocando-o por estar com sede durante as lutas de trolls. Irritado, Sulbak corrigiu o Army por ter pronunciado seu nome incorretamente. O Army tentou fazer as pazes dando um tapinha no ombro de Sulbak e pedindo desculpas, mas Sulbak deu de ombro, expressando seu desconforto. Isso irritou o Army, que estava pronto para começar outra briga, mas Ji-un interveio, lembrando o Army das ordens de Gina. O Army se acalmou rapidamente e começou a abrir a loja. De repente, Gina ordenou que eles parassem de preparar as batatas e fechassem a loja. Ela queria comemorar a adição de um novo membro à equipe Alfbland. Ji-un e o Army, felizes com a notícia, pensaram que iriam fazer um jantar da empresa. Gina os corrigiu, dizendo que, em vez disso, eles iriam capturar um troll. Ela acreditava que essa era a oportunidade perfeita para provar suas habilidades para os outros. Sulbak concordou e estava ansioso para participar da caçada ao troll. À noite, um entregador estava se preparando para entregar uma encomenda a um cliente. No entanto, ele destruiu abruptamente um lixo perto da casa do cliente. Em seguida, ligou para o cliente para informar que sua encomenda havia sido danificada, pedindo que ele saísse para inspecioná-la. O cliente saiu de sua casa, curioso sobre o estado de sua encomenda. O entregador explicou que ela havia sido danificada e precisava ser devolvida ao caminhão. Ansioso para verificar sua encomenda, o cliente abriu a porta do caminhão. Para seu horror, ele encontrou 4 trolls dentro do caminhão. Antes que ele pudesse escapar, foi encurralado pelo entregador. Os trolls capturaram o cliente e o devoraram. O entregador fechou a porta do caminhão, permitindo que o sangue vazasse pelas bordas. Vendo isso como um desperdício, ele lambeu o sangue. De volta à equipe meio-sangue, o trio patrulhava a cidade, procurando trolls para capturar. Sulbak se lembrou de uma conversa na loja em que perguntou a Gina que tipo de troll eles iriam capturar. Gina explicou que eles encontrariam um usando o troll radar, enquanto apontava para Ji-un. Sulbak duvidou da capacidade de Ji-un de detectar trolls,
considerando-a uma caçadora inexperiente e presumindo que ela fosse apenas uma humana normal. O Armie tentou corrigi-lo, o que levou a uma pequena discussão. De repente, o caminhão que havia passado antes passou por eles. Jion sentiu algo no caminhão e alertou seus colegas de equipe, dizendo que havia trolls lá dentro. Ela mencionou ainda que havia 5 deles no caminhão. O Armie instruiu Sulbak a inspecionar o caminhão, enquanto ele mesmo desembainhava sua espada flamejante. O entregador dirigia o caminhão alegremente, pois a missão havia sido um sucesso. De repente, ele notou Sulbak e o Armie bloqueando seu caminho. Sulbak ainda estava cético em relação às palavras de Jion, e o Armie o incentivou a confiar nela. Sulbak pegou sua garrafa de água e, de repente, arremessou um fragmento de gelo em direção ao entregador, errando-o por pouco. Os 4 trolls escondidos no caminhão começaram a entrar em pânico ao perceberem que um caçador os havia atacado. O entregador ignorou o caos e decidiu acelerar o caminhão na tentativa de atropelar Sulbak e o Armie. Sulbak calmamente criou um pequeno fragmento de gelo e o jogou em uma tampa de bueiro na estrada, liberando uma enxurrada de água. No momento em que o caminhão estava prestes a atingi-los, Sulbak manipulou a água para formar a ponta de um iceberg. O caminhão, ainda acelerando, foi facilmente dividido ao meio pelo iceberg, revelando os trolls escondidos dentro dele. Sulbak começou a acreditar nas habilidades de Jion. Tanto o Armie quanto Jion ficaram impressionados com a habilidade tática de Sulbak em deter os trolls. Aproveitando o momento, o Armie correu em direção ao entregador e executou uma rápida manobra de corte de batata enrugada, eliminando o entregador com facilidade. O Armie sentiu orgulho de sua vitória sem esforço sobre o troll. De repente, Jion avisou o Armie para ficar atento ao seu redor, enquanto os 4 trolls viram nessa distração uma oportunidade de atacar o autocongratulatório Armie. Sulbak manipula seu gelo em correntes, prendendo os 4 trolls e salvando o Armie. Em seguida, ele forma outra porção de gelo em uma espécie de foice de corda de gelo. Sulbak lança sua foice de corda contra os 4 trolls, decapitando-os de uma só vez sem esforço. O Armie fica surpreso com a facilidade com que Sulbak eliminou os 4 trolls. Sulbak acha que a patrulha do dia já terminou e que isso deve ser suficiente para deixar Gina feliz. Jion concorda com ele, pelo menos em parte. Enquanto isso, o Armie está dolorosamente ciente de sua própria falta de habilidade enquanto cerra o punho. De volta à loja, Gina fica surpresa com a rápida vitória sobre 5 trolls, mas expressa sua decepção com o Armie por ter conseguido matar apenas um. Gina repreendeu o Armie, que parecia visivelmente chateado com isso. Gina ficou surpresa com o fato de o Armie ter se sentido ainda mais desanimado do que quando a sede o havia punido. Gina então ordenou que eles a acompanhassem até a sede no dia seguinte para apresentar um relatório completo. Ela deu um tapinha no ombro de Sulbak, sabendo que ele estava ansioso para ver o irmão na sede. Na estrada anteriormente caótica, os policiais estavam agora conduzindo uma investigação de acidente de trânsito. Perto dali, alguns bandidos observavam incrédulos, insistindo que chamar o caminhão cortado ao meio de acidente era um absurdo. Eles também reclamavam da presença da polícia na cidade, que atrapalhava seus negócios. De repente, um homem descalço caminhou em direção a eles, esbarrando acidentalmente nos ombros de um dos bandidos. Isso irritou o bandido, que começou a repreender o homem. O homem virou a cabeça para revelar um sorriso malicioso. Depois disso, Bobo subiu em um prédio próximo, refletindo sobre como os 5 trolls foram capturados e especulando sobre os novos e intrigantes personagens que provavelmente chegarão à cidade. Ele se virou para pedir a opinião dos bandidos, mas acabou revelando que havia derrotado todos eles sem esforço. O líder dos bandidos, ainda vivo, tentou escapar, mas um tentáculo rapidamente prendeu seu tornozelo, arrastando-o de volta para o lado de Bobo. O líder dos bandidos implorou por sua vida. Bobo simplesmente o comeu. Na sede, Gina relatou os incidentes de ontem à organização. Sulvan parecia insatisfeito com os resultados, pois pretendia posicionar Sulbak em um local onde nunca mais o veria. Viper expressou surpresa pelo fato de o Departamento de Informações não ter conseguido identificar os 5 trolls que estavam se passando por entregadores. Sim, reconheceu suas falhas de informação, já que os trolls eram inteligentes e bem preparados. Mabou considerou a possibilidade de a garota ter a capacidade de sentir os trolls, uma noção que ele se esforçou para compreender. De repente, Sulvan bateu no braço da cadeira, indicando que a equipe de meio-sangue havia concluído a tarefa com sucesso e merecia uma recompensa significativa. Ele então os dispensou. Quando Gina e sua equipe saíram, fofocas sobre a tarefa anterior se espalharam pela multidão, irritando o Armie, que estava incomodado com o fato de ter matado apenas um troll. Gina interrompeu o Armie, dizendo-lhe para não agir de forma estúpida. Jion se perguntou sobre o paradeiro de Sulbak,
ao que Gina respondeu que ele provavelmente havia sido chamado por seu irmão, Sulvan. No escritório de Sulvan, Sulvan expressou sua decepção com as ações de Subak. Isso confundiu Subak, que acreditava que a missão deles como caçadores era matar trolls. Sulvan explicou que queria que Subak ficasse quieto para que ele pudesse voltar ao quartel-general. Subak reconheceu que Sulvan desprezava o fato de ele exibir suas habilidades e sua assertividade. Sulvan aconselhou Subak a seguir seu conselho de irmão mais velho. Subak saiu e desceu as escadas, irritado por Sulvan nunca tê-lo tratado como um irmão. No elevador, Ji-un ficou surpreso ao saber que o irmão mais novo de Sulvan era Subak. Gina explicou a ela que eles eram meio-irmãos e que Subak era o filho ilegítimo da família Sul, enquanto Sulvan era o primogênito da família e o portador do legado. Isso explicava a atitude condescendente e o ódio de Sulvan em relação a Subak e sua desaprovação por Subak trabalhar como caçador. O Army sentiu simpatia por Subak, reconhecendo suas dificuldades. De repente, as portas do elevador se abriram e revelaram um troll tentando entrar. Isso chocou a todos, pois a presença de um troll dentro da sede dos caçadores era inesperada. No entanto, o troll estava implorando por ajuda antes de cair no elevador, deixando os três totalmente desnorteados com a situação. De repente, Sin e seu guarda-costas se aproximaram. Gina perguntou a Sin sobre a situação, ao que ele explicou que o troll havia escapado durante a investigação de um caso. Sin garantiu que ela não se preocupasse, o que fez Gina suspeitar que eles estavam escondendo algo e o questionou mais. Sin não pôde contar mais nada porque o assunto era confidencial. Gina decidiu levar o troll sob sua própria custódia para descobrir mais. Ela ordenou que o Army cuidasse do troll. Isso pareceu irritar Sin, deixando sem escolha a não ser chamar seu guarda-costas para atirar. O guarda-costas disparou contra o corpo do troll, o que assustou Ji-un. Irritado, Sin pegou a arma de seu guarda-costas e atirou na cabeça do troll para garantir sua morte. Gina repreendeu Sin por ter atirado dentro do quartel-general e prometeu relatar a situação ao chefe. Sin disse a ela que isso era inútil, pois suas ações foram ordenadas pelo To. De volta à loja, Ji-un se perguntava sobre a situação. O Army se aproximou e limpou os sapatos dela, que estavam manchados de sangue. O Army notou que ela parecia abatida. Ji-un negou, simplesmente admitindo que estava um pouco assustada. O Army simpatizou com os sentimentos dela, pois também era a primeira vez que ele presenciava uma situação tão terrível envolvendo um troll. Ele também suspeitava que os chefes estavam escondendo alguma coisa. O Army pediu a opinião de Gina, que confirmou sua suspeita de que eles realmente estavam escondendo algo. No entanto, ela admitiu que ainda não havia descoberto o que era e aconselhou o Army e Ji-un a não se preocuparem muito com isso. Quando Subak voltou à loja, Gina perguntou sobre o reencontro com seu irmão. Subak respondeu que Sulvan não parecia estar gostando. Com toda a equipe de meio-sangue reunida na loja, Gina iniciou uma discussão sobre a distribuição de recompensas. Ji-un ficou satisfeito por eles estarem finalmente tratando do assunto. Gina revelou que a recompensa era de $50 mil. Ji-un e o Army ficaram surpresos com a quantia, pois normalmente recebiam $5 mil por troll. Gina mencionou que, como ela não havia contribuído para a missão, perderia sua parte da recompensa e deixou que os três discutissem como dividir o restante. Depois que Gina saiu, Ji-un pensou profundamente sobre sua contribuição e quanto da recompensa ela deveria receber. Ela acreditava que se defendesse com veemência aumentaria sua participação. Ela se levantou e começou a delinear suas contribuições, com as quais o Army concordou imediatamente. Enquanto Ji-un continuava, Subak simplesmente sugeriu que ela ficasse com toda a recompensa, sabendo de sua necessidade financeira, e foi embora. Ji-un interrompeu Subak, indicando que ela não queria o dinheiro se isso parecesse caridade. Ela insistiu para que o dividissem de forma justa. Subak concordou com Ji-un, mas a discussão se transformou em um confronto direto. O Army interveio, pedindo que eles não complicassem a divisão. Ji-un insistiu que o Army precisava justificar sua parte. Subak propôs que eles simplesmente dividissem em 3 partes para evitar mais disputas. Ji-un acusou Subak de não levar o assunto a sério. Subak negou, elogiando as capacidades de Ji-un e, ao mesmo tempo, zombando de o Army por ser ineficaz e não merecer 1/3 da recompensa. O Army ficou furioso e se sentiu traído quando Ji-un concordou com Subak. No entanto, eles acabaram decidindo dividir a recompensa igualmente em terços. Depois do trabalho, Ji-un disse ao Army que não precisava acompanhá-la até sua casa. O Army sugeriu que um troll poderia aparecer no caminho para casa, expressando sua esperança de matar mais trolls do que Subak. O Army lembrou Ji-un de sua promessa anterior de dar a ela toda a recompensa, mas Ji-un recusou a oferta. Ela expressou seu desejo de ganhar mais dinheiro com suas próprias habilidades e trabalho duro. O Army ficou surpreso com o fato de Ji-un ter rejeitado o dinheiro. Em tom de brincadeira, suspeitou que ela poderia se tornar um troll,
o que a irritou. Em um canteiro de obras, uma mão emergiu do chão. Era o Troll baleado anteriormente por Sim, que, de alguma forma, havia sobrevivido. O Troll se aproximou de um transeunte e pediu seu telefone. O cidadão assustado fugiu ao ver o Troll. O Troll então usou o telefone para ligar para alguém. Ao se encontrar com Bobo, o Troll revelou que havia sido capturado enquanto procurava a peça. Ele também revelou que a intenção principal dos caçadores não era matar os Trolls, mas capturá-los e prendê-los. O Troll afirmou que os caçadores realizaram experimentos horríveis com os Trolls até que eles morressem, o que o levou a acreditar que os caçadores estavam tentando criar algo usando-os. Antes que o Troll pudesse terminar sua explicação, Bobo o atacou rapidamente com seu tentáculo. Bobo ficou irritado com o fato de os caçadores os tratarem como presas. Determinado a mudar o roteiro, Bobo decidiu matar os caçadores, prometendo mostrar a eles quem era a verdadeira presa nessa caçada. No dia seguinte, o Army anunciou que precisava demonstrar suas habilidades, sacando sua espada flamejante. Sulbak respondeu sacando sua própria espada de gelo. Eles começaram a cortar batatas em uma competição para provar quem era mais forte. Jiun questionou se todos os caçadores possuíam habilidades como o Army e Sulbak. Gina confirmou que era comum que os caçadores tivessem habilidades, assim como a habilidade de Jiun de detectar trolls. Gina explicou que todos os trapaceiros tinham suas próprias habilidades. Por exemplo, ela explicou que os membros da equipe Leão Dourado de Sully eram usuários de habilidades, enquanto os membros da equipe Coração de Ferro tinham modificado seus corpos com máquinas para aumentar a força física. Os membros da equipe Body Language confiavam apenas em suas proezas físicas, acreditando em nada além da força de seu próprio corpo. Por fim, a equipe Silent Cat era altamente treinada no manuseio de armas. Enquanto a conversa continuava, a equipe do Silent Cat estava caçando um troll e conseguiu encurralá-lo. Mas, inesperadamente, um dos membros desmaiou, enquanto os pescoços de outros dois foram estrangulados por um tentáculo. O vilão, Bobo, apareceu. A equipe do Silent Cat lançou um ataque contra Bobo, mas ele repeliu todos os membros sem esforço. Saltando sobre eles, ele usou seus tentáculos para esfaqueá-los de cima. Enfurecido com as baixas de sua equipe, o capitão da equipe Silent Cat buscou vingança. Ele lançou um ataque contra Bobo, mas foi facilmente derrotado. Bobo parecia impressionado com as armas criadas pelos caçadores. O capitão da equipe, quase vivo, declarou que Bobo não era digno de empunhar aquelas armas. Ele fez um último esforço para atacar Bobo, mas Bobo decapitou sem esforço com sua própria arma. A Silent Cat Team Division havia sido exterminada. No dia seguinte, na sede, todos os líderes da organização participaram de uma reunião. Sim revelou informações sobre o extermínio da The Silent Cat Team Division 1, apresentando fotos dos membros mortos. Viper, o líder da equipe Silent Cat Team, ficou furioso com o fato de todos os seus membros terem sido mortos com suas próprias armas. Disco ficou surpreso com o fato de um único troll ser capaz de matar 7 caçadores. Disco também provocou Viper, afirmando que a confiança da equipe apenas nas armas era sua ruína. Isso enfureceu Viper, fazendo com que ele se movesse rapidamente para trás de Disco e pressionasse sua espada contra o pescoço de Disco. Disco simplesmente usou o dedo para empurrar a espada para longe, iniciando um confronto feroz. O presidente disse para eles pararem, e Disco e Viper obedeceram imediatamente. Viper sugeriu que eles investigassem o assunto imediatamente e eliminassem o troll. Sulvan, por outro lado, acreditava que o troll estava planejando algo e aconselhou que eles investigassem o assunto com mais paciência. Viper ficou furioso com as palavras de Sullian e revelou que foi Sullian quem ordenou que a equipe Gato Silencioso Divisão 1 capturasse o troll vivo, o que resultou na morte deles. De repente, alguém entrou na sala de reuniões, interrompendo a reunião. Um intruso, ofegante e sem fôlego, conseguiu relatar que havia sido atacado antes de desmaiar. O presidente supôs que devia ser o mesmo troll que os atacou e enfatizou a necessidade de encontrá-lo antes que a situação se agravasse ainda mais. De volta à loja, Gina e sua equipe se reuniram. Gina suspeitava que as ordens de Sullian para capturar trolls vivos deviam estar relacionadas ao caso do incidente de Sim no elevador. O Army ficou surpreso com o número de caçadores que haviam morrido em um único dia. No entanto, ele continuou determinado, acreditando que, se conseguisse matar o forte troll, estaria um passo mais perto de se tornar um mestre caçador. Gina bateu na cabeça de Army por estar falando bobagem. Sulbak, por sua vez, acreditava que, se conseguisse capturar o troll forte, seu irmão Sullian poderia finalmente reconhecê-lo. Viper e Jordan tentaram caçar o troll forte,
mas não conseguiram extrair nenhuma informação útil dos outros Trolls. O Troll, muito feliz com o boato de que 12 caçadores haviam morrido em um único dia, zombou deles sobre os rumores de pedidos de misericórdia dos caçadores mortos. Isso enfureceu Viper e Jordan. Jordan atirou o Troll de um prédio alto, fazendo-o cair em queda livre. Viper imediatamente pulou atrás dele, usando sua katana para cortar o Troll em vários pedaços em pleno ar. Viper ordenou a Jordan que eles deveriam continuar a matar todos os Trolls até que Bobo fosse obrigado a se mostrar. Desde aquele dia, o líder da equipe Silent Cat, Viper, e o vice-líder, Jordan, embarcaram no que só pode ser descrito como um massacre de Trolls que durou uma semana. Eles se aproximaram de um grupo de Trolls na cidade, com a intenção de matar todos eles. De volta à loja, o Army estava treinando. Subak entrou na loja e perguntou sobre o paradeiro de Jiun. O Army disse que ela tinha ido para casa. Subak pensou em usá-la para localizar os Trolls, mas reconheceu que não poderia ajudar se ela já tivesse ido embora. Sem demora, Subak deixou a loja. O Army pensou no que poderia fazer em seguida. Enquanto isso, os Trolls estavam perplexos com a matança implacável. Eles se perguntavam se os caçadores dormiam e especulavam que eles deviam estar endividados e matando Trolls para ganhar dinheiro. Viper os corrigiu, afirmando que eles estavam cobrando uma dívida dos Trolls. Isso implicava que o poderoso Troll havia matado os membros da equipe de Viper. Os Trolls ficaram furiosos, argumentando que não tinham nada a ver com isso e que não deveriam ser mortos. Viper estava decidido e declarou que continuaria matando os Trolls até que o Troll culpado se revelasse. Um Troll de terno branco atacou Viper, mas Jordan facilmente o esfaqueou por trás. Um Troll de roupa preta tentou fugir, mas Viper jogou sua espada sem esforço e cortou a perna do Troll. Depois de matar o Troll de roupa preta, Viper notou um Troll de roupa verde tentando fugir. No entanto, a cabeça do Troll foi subitamente esmagada pelo soco de Disco. Viper e Jordan ficaram surpresos com a aparição de Disco. Disco revelou que queria unir forças com eles para vingar os membros de sua equipe também. De volta à casa de Jiun, ela viu seu pai em uma ligação telefônica sobre a dívida deles. Ele parecia estar se desculpando e esperando um atraso no pagamento. Após a ligação, ele se escondeu atrás de um container para fumar. Jiun se aproximou do pai, curiosa sobre a situação deles. Seu pai revelou que Jiun, o irmão dela, não estava se sentindo bem e que sua mãe o havia levado ao hospital. Preocupada com o irmão, Jiun ouviu o pai especular que as condições de vida da família poderiam estar causando a doença de Jiun. Ele esperava encontrar um lugar melhor para eles morarem, mas reconheceu a dificuldade devido à sua situação financeira. Compreendendo a profundidade dos problemas de sua família, Jiun sentiu um forte desejo de ganhar mais dinheiro para ajudar a pagar a dívida. Seu pai pediu desculpas por não conseguir resolver os problemas sozinho. Jiun tranquilizou seu pai, prometendo que resolveriam seus problemas juntos. Ele expressou gratidão por ter uma filha como ela, enquanto Jiun se tornou mais determinada a ganhar dinheiro. Em um canteiro de obras, Bobo convocou seus subordinados e ordenou que caçassem e matassem trappers. Seus subordinados acharam que ele estava sendo imprudente e o culparam por sua matança, que resultou na morte de metade dos Trolls da Tiger Cave. Bobo considerou seus subordinados tolos, afirmando que os Trolls foram feitos para caçar e comer humanos. De repente, ele usou um tentáculo para empurrar um armário. Seus subordinados se perguntaram sobre o conteúdo, e Bobo os incentivou a investigar. Lá dentro, eles encontraram um trapper sobrevivente. Bobo ordenou a seus subordinados que comessem o trapper, acreditando que isso despertaria seus instintos predatórios. Concordando, eles se transformaram em formas monstruosas. No entanto, antes que pudessem prosseguir, o gelo perfurou suas cabeças, matando todos eles. Surpreso, Bobo reconheceu Subak como a pessoa que os estava atacando. O caçador sobrevivente ficou aliviado por ver um salvador, mas Subak prontamente o corrigiu, esclarecendo que seu verdadeiro objetivo era matar Bobo, não resgatá-lo. Bobo ficou emocionado com a declaração, expressando seu desejo mútuo de tirar a vida de Subak. Ele ponderou sobre como Subak havia conseguido localizá-los, ao que Subak revelou que alguns dos subordinados de Bobo haviam traído seu esconderijo. Subak ficou satisfeito por ter encontrado Bobo primeiro, na esperança de ganhar todo o crédito para si. Assim, obter o reconhecimento de seu irmão, Sulian. Ao perceber que Subak havia chegado sozinho, o caçador sobrevivente concluiu que eles estavam destinados a cair nas mãos de Bobo. Ele também reconheceu Subak como irmão de Sulian e sugeriu que chamassem reforço, na esperança de que Sulian viesse em seu auxílio. No entanto, Bobo achou a conversa do caçador incômoda e decidiu silenciá-lo. Ele fechou a porta do armário, prendendo o caçador lá dentro. Usando um tentáculo para esmagar o armário,
matando o caçador preso. Aproveitando a distração de Bobo, Subak aproveitou a oportunidade para atacá-lo com gelo. Bobo, no entanto, conseguiu pegar o gelo com os dentes. Depois de consumi-lo, ele sugeriu que Subak deveria temperar o gelo com suco de laranja em vez de deixá-lo sem gosto. Subak então transformou a água restante em uma espada de gelo e se preparou para a batalha. Bobo retaliou atacando Subak com seus tentáculos. Embora Subak tenha conseguido cortar todos os tentáculos, eles se regeneraram e um deles conseguiu se enrolar no pé de Subak. Usando seu tentáculo, Bobo levantou Subak no ar e o arremessou para cima, enquanto outro tentáculo tentava empalar Subak por baixo. No entanto, Subak desviou do ataque e avançou em direção a Bobo, transformando sua espada em uma lança no meio da queda. No final, Subak conseguiu atingir Bobo por cima. Apesar de ferido, Bobo revidou usando seus tentáculos para atacar Subak, ao mesmo tempo em que prendia a lança de Subak para evitar que ele escapasse. Bem a tempo, Subak conseguiu transformar sua lança em um escudo de gelo para bloquear o ataque dos tentáculos. Enquanto Bobo continuava seu ataque, Subak usou seu escudo para criar espinhos de gelo, destruindo efetivamente os tentáculos. Em seguida, ele transformou o escudo novamente em sua espada. Apesar do ataque contínuo de Bobo, Subak percebeu que não conseguiria vencer essa luta à distância e precisava diminuir a distância. Subak rapidamente correu para frente de Bobo, tentando esfaqueá-lo com sua espada de gelo, mas Bobo facilmente bloqueou a espada com um tentáculo. Ao ver isso, Bobo recuou, tentando criar alguma distância entre eles. No entanto, Subak transformou sua espada de gelo em uma corrente de gelo, prendendo os pés de Bobo e se aproximando. Enquanto Bobo usava todos os seus tentáculos para bloquear o ataque, Subak transformou sua corrente em duas adagas, cortando Bobo várias vezes. Subak conseguiu destruir todos os tentáculos e tentou desferir o golpe final em Bobo. Surpreendentemente, Bobo pegou a lâmina com os próprios dedos. Subak, surpreso, recuou para estabelecer uma certa distância. Bobo retraiu seus tentáculos para dentro de seu corpo, optando por lutar com Subak corpo a corpo. Subak achou essa estratégia tola, mas foi pego de surpresa quando Bobo rapidamente fechou a distância, acertando um soco no escudo de Subak. Subak ficou chocado quando o soco quebrou seu escudo, algo que os tentáculos de Bobo não tinham conseguido. Com o escudo destruído, Bobo continuou seu ataque, lançando um uppercut que atingiu Subak. Depois o jogou no chão antes de dar um chute em seu rosto. Subak se deitou no chão, perguntando-se como Bobo havia se tornado tão poderoso. Com todo seu gelo destruído, ele não sabia o que fazer em seguida. Reconhecendo o estado de derrota de Subak, Bobo ficou empolgado para começar a torturá-lo. No entanto, ele logo percebeu que Subak foi quem cortou o caminhão ao meio, o que o desapontou. Inicialmente, Bobo pensou que o caçador que havia conseguido tal façanha seria forte, mas acabou se revelando um garoto que era inútil sem sua garrafa de água. Enquanto Bobo continuava a repreender Subak, Subak se concentrou em seu sangue, transformando-o em uma adaga de sangue de gelo. Ele reuniu a força que lhe restava para dar uma facada na cabeça de Bobo. No entanto, Bobo agarrou sem esforço o pulso de Subak, interrompendo seu ataque. Bobo então apertou com mais força o pulso de Subak, causando-lhe dor. Em seguida, jogou Subak contra uma parede. Bobo se preparou para dar seu último golpe com um tentáculo no Subak caído. Sem mais forças para revidar, Subak pensou que seu fim era iminente. De repente, o som de um corte ecoou pelo ar. Abrindo os olhos, Subak viu que todos os tentáculos haviam sido cortados com marcas de queimadura. O Army havia chegado bem a tempo de salvá-lo. Subak ficou surpreso com a chegada de Army, perguntando-se como ele havia conseguido chegar até ali. No fim das contas, Jion havia rastreado o Troll e chegou bem a tempo de salvar Subak. Ela entregou a Subak outra garrafa de água, achando que ele poderia precisar. Subak agradeceu e percebeu que os outros líderes de equipe tinham sido informados e estavam a caminho. Ele perguntou ao Army e Jion por que eles estavam procurando por ele. Em um flashback, o Army procurou urgentemente a ajuda de Jion, suspeitando que Subak poderia estar em perigo enquanto procurava por Bobo. A princípio, Jion achou que era muito perigoso e não quis se envolver. O Army a lembrou de que, como caçadores, eles eram uma equipe e deveriam ficar juntos. Jion ainda se recusou, devido ao perigo. O Army persistiu, argumentando que era justamente porque a situação era perigosa que eles precisavam ir ajudar. Jion recusou novamente, mas depois perguntou se uma recompensa maior era concedida a Trolls mais fortes. O Army lhe garantiu que a recompensa seria considerável, o que levou Jion a concordar em ajudar na busca por Subak. De volta ao presente, Subak instruiu Jion a se esconder, afirmando que Bobo era poderoso demais até mesmo para o Army. O Army, no entanto, estava confiante de que poderia derrotar Bobo, já que havia conseguido cortar e queimar os tentáculos, dificultando sua regeneração. No entanto,
Bobo regenerou facilmente seus tentáculos. Ele revelou que era um troll alto, e não um troll baixo como os que eles normalmente encontravam. Embora o Armie não tenha entendido o significado disso, Subak entendeu. Ele sabia que os trolls eram divididos em classes, sendo que os trolls altos eram considerados uma forma de nobreza e muito mais poderosos do que os trolls comuns. Sem se deixar abater, o Armie afirmou que não importava a classe do troll, contanto que seu coração ou cabeça fossem destruídos, eles morreriam da mesma forma. Com sua espada pronta, o Armie correu em direção a Bobo. O Armie tentou golpear Bobo, mas, de repente, Bobo desapareceu. O Armie se perguntou para onde ele tinha ido, mas, para sua surpresa, Bobo estava bem atrás dele, com a mão pousada no ombro de Armie, como se estivesse se perguntando para onde o Armie estava olhando. Chocado com a rapidez do Bobo, o Armie tentou golpear o Bobo novamente. Não importava o quanto o Armie atacasse, ele não conseguia acertar um único golpe. Bobo, então, varreu os pés de Armie, fazendo-o cair. Em pleno ar, Bobo continuou com um chute, fazendo o Armie se chocar contra uma parede. Subak percebeu que o Armie estava em desvantagem e começou a pensar em intervir. Determinado, o Armie se levantou e correu para o Bobo, usando sua habilidade Twister Potato. No entanto, Bobo achou o nome da habilidade fraco e facilmente parou o ataque de Armie agarrando sua espada. Bobo jogou o Armie no chão e partiu sua espada ao meio. O Armie retirou sua luva e a jogou no rosto de Bobo. Com o punho cerrado, ele se preparou para lançar seu Potato Punch no Bobo. No entanto, Bobo agarrou facilmente seu punho e revidou com uma cabeçada. Enquanto o Armie se contorcia com o golpe, Bobo agarrou seu pescoço e o levantou, dando-lhe vários socos no rosto. O Armie foi golpeado pelo ataque de Bobo. Ao ver isso, Subak percebeu que não tinha escolha a não ser pedir ajuda a seu irmão, Sulvan. Ao receber a ligação, Sulvan se perguntou o que Subak precisava. Subak explicou que eles haviam encontrado o Troll, mas estavam sobrecarregados demais para continuar a luta. Subak implorou a ajuda do irmão, mas Sulvan o acusou de ser egoísta. Com desdém, Sulvan encerrou a ligação. Enquanto isso, Sulvan estava secretamente satisfeito com a situação e esperava que o Troll acabasse com seu irmão e sua equipe. Ele ordenou que Rose informasse Viper e Disco sobre o desenvolvimento da situação. Sentindo-se sem esperança, Subak fez uma adaga e tentou se levantar, mas a longa batalha cobrou seu preço e ele desmaiou. Enquanto isso, Viper e Disco continuavam sua busca pelo formidável Troll quando foram abruptamente interrompidos por Rose. Ela transmitiu uma mensagem urgente que fez com que os dois parassem em seus caminhos. Rose explicou que Sulian havia ordenado que eles abandonassem a busca pelo Troll. Ela mencionou que Sulian queria a ajuda deles, mas só depois que a batalha entre a equipe de Armie terminasse. Viper ficou surpreso com o fato de Sulian esperar que a equipe de Armie enfrentasse o poderoso Troll sozinha. No entanto, Rose esclareceu que Sulian, na verdade, desejava que a equipe de Armie morresse. Disco ficou chocado, pois sabia do desdém de Sulian por seu meio-irmão Subak, mas achou que Sulian tinha ido longe demais dessa vez. Frustrado, Viper cortou as vinhas ao redor, declarando que Sulian não tinha o direito de comandá-lo, uma opinião que Disco compartilhava. Rose rebateu a resistência deles, lembrando-os de sua ascensão à posição de líder, em grande parte devido às contribuições de Sulian. Rose propôs um acordo, permitindo que eles matassem o Troll, mas somente após o término da batalha. Sem outra opção, Viper e Disco decidiram esperar. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.